Olá, tudo bem? Professor Demétrio na área para mais uma aula de Sociologia. Hoje nós veremos a questão do relativismo cultural. Vamos aos objetivos? Vamos entender hoje o que é o relativismo cultural na perspectiva da antropologia contemporânea. Sempre lembrando vocês que quando falamos em cultura, nós pegamos a antropologia, um dos grandes ramos das ciências sociais, que vai trabalhar justamente com essa diferenciação de perspectivas culturais. Tá certo? Também vamos compreender a importância do relativismo cultural na desconstrução de preconceitos. Tranquilo? Vamos lá? Vamos ver o relativismo. Também é importante fazer uma breve recordação com vocês que o relativismo ele tem uma contraposição ao que a gente viu do evolucionismo cultural. Que aí sim, o evolucionismo ele tinha uma perspectiva muito etnocêntrica, lembrando que o etnocentrismo é a visão preconceituosa em relação à cultura, pois privilegia algum tipo de pensamento cultural baseado em sua própria realidade e desconstrói as demais. Já no relativismo, a gente começa uma perspectiva mais agregadora das perspectivas culturais. Tá certo? Sempre importante fazer esses apontamentos, essas retomadas e vocês relembrarem. Vamos lá? Então, o relativismo cultural, entre um executivo de Nova York e um aborígene australiano, há imensas diferenças, mas uma coisa em comum: ambos são humanos. Esse é o pensamento inicial do relativismo. Ele não vai mais hierarquizar o conhecimento, hierarquizar as perspectivas, hierarquizar os fenômenos culturais como o evolucionismo fazia, desde o mais primitivo até o mais evoluído. Aqui, esse início aqui mostra que, apesar das diferenças imensas, a humanidade ela é vista como o primeiro lugar. Beleza? Estudo da diversidade. A diversidade da experiência humana é o objeto principal da antropologia. Podemos dizer que a antropologia se dedica ao estudo da diferença, usando como exemplo as várias formas que as sociedades escolhem para viver e organizar a sua coletividade. Então, como eu falei no início, a antropologia é um dos ramos das ciências sociais que vai lidar com essa diversidade, com a multiplicidade de possibilidades de viver, de compreender, de elaborar, de você vivenciar a realidade local, que é a própria cultura. Certo? Primórdios da antropologia. No contexto correspondente à segunda metade do século XIX, o mundo assistiu à expansão do sistema capitalista, na forma do colonialismo europeu. Isso levou as sociedades ocidentais a intensificar cada vez mais o contato com outras populações dos quatro cantos do mundo. Tá certo? Então, o progresso do colonialismo europeu, o Brasil ali entre o século XV e XVI, bem na transição ali, de 1500, aí, consequentemente, a América toda, os Estados Unidos um pouco antes, o Brasil, todo o processo de colonização das Américas, por exemplo, se deu através do processo europeu, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, os portugueses, no caso do Brasil, fizeram esse processo ali entre o século XV, século XVI, século XVII, século XVIII. Então, nós tivemos aí o que a gente já chamou, e a gente já viu, o chamado eurocentrismo, a Europa como centro do mundo e pregando suas proposições, como, por exemplo, a catequização dos índios, processo missionário, a questão da exploração, da expropriação dos recursos naturais, da indicação do trabalho escravo, todas essas perspectivas que o mundo europeu também trouxe ao mundo, digamos assim. Inicialmente, a antropologia se dedicou a entender as sociedades chamadas primitivas, sociedades não ocidentais, que hoje os cientistas denominam de sociedades de pequena escala, ou ainda de sociedades simples.
Esse é o contexto de produção das teorias antropológicas evolucionistas, através das obras do Morgan, do Taylor e do Fraser, que a gente comentou em relação ao evolucionismo, né? Esses eram os principais teóricos que defendiam aquela hierarquia, né, em termos de evolução, né, que chamava-se de evolucionismo cultural. Muito próximo da ideia de darwinismo, tá certo? Vamos então responder aí nessa primeira questão, tranquilinha essa, né? Qual é o foco da antropologia? A. É estudar a evolução e a superioridade das culturas? B. Estudar as sociedades e particularidades de cada cultura? Pessoal, essa tá de boa, analisem aí um tempinho para vocês. E aí, responderam? Pensaram nessa? Então, pessoal, uma coisa bem importante para responder essa questão, né? A antropologia, ela não estuda superioridades das culturas. Teve uma corrente de pensamento cultural que estudava essa hierarquia, essa chamada superioridade. Mas a antropologia, né, científica, contemporânea, moderna, ela prevê o quê? Ela estuda particularidades. Ela não tem grau de hierarquia, de superioridades. Beleza? Vamos comigo? Um novo olhar sobre a cultura. As teorias evolucionistas foram criticadas por Franz Boas. O autor foi um dos principais expoentes do conceito de diversidade cultural. Ao contrário dos evolucionistas, Franz Boas tinha como objetivo o estudo das culturas no plural e não da cultura no singular. Em outras palavras, compreender os diversos fenômenos culturais e não simplesmente elencar um modelo padrão de cultura no singular, dito, né, de eurocentrismo, né, e subjugar as demais num processo evolutivo. Tá certo? Ideias de Franz Boas. Cada cultura representava uma totalidade singular. O que significa isso, pessoal? Que toda cultura, cada cultura, de qualquer parte de uma sociedade, ela representa uma totalidade muito particular, porque ela faz sentido para aqueles que praticam aquela determinada cultura. Então, quando ela faz sentido, e se a prática ela é condizente com uma herança cultural, com uma vivência, com um projeto em relação àquela prática o qual aquela sociedade tem, ela já é totalizante para aquela realidade. Certo? Um costume particular só pode ser explicado se relacionado ao seu contexto cultural. Quer dizer, né, qualquer tipo, né, de evento, ele só pode fazer sentido, ele só pode existir se ele tiver relação com aquela própria realidade. Tá certo?
Cada cultura é dotada de um estilo particular que se exprime através da língua, das crenças, dos costumes, da arte, mas não apenas desta maneira. Este estilo, este espírito próprio a cada cultura influi sobre o comportamento dos indivíduos. Veja bem, onde que nós vemos, por assim dizer, a cultura? A gente vê a cultura na religião, a gente vê a cultura na língua. Sendo a língua, ainda assim, nós temos as gírias, os sotaques dessas próprias línguas, né? O português, por exemplo, de Portugal, do Brasil, dentro do Brasil, do Sul, do Nordeste, do Norte, né? Do Rio de Janeiro, de São Paulo, na região Sudeste. Interessante, né, pessoal? Vemos isso nas vestimentas, vemos isso na arte de maneira geral, quando falamos em cinema, quando falamos em música, né? Quando falamos propriamente nos artesanatos. Falamos isso muito, né, nos costumes, né, nos hábitos, né, que o povo tem. Como, por exemplo, né, a famosa siesta, né, que se fala, né, o hábito de dormir após o almoço. Algumas sociedades de comércio fecham totalmente após o almoço e reabre no metade da tarde para fechar à noite. Em outros, né, muito mais próximos do Brasil, a gente mantém o comércio aberto muito mais tempo. Então, esses são pequenos costumes que às vezes a gente consegue compreender algumas culturas. A alimentação, né, pessoal? A alimentação é uma coisa muito bacana de você enxergar culturalmente. É bacana quando você vai aí na praça de alimentação de um shopping e você encontra ali, né, a alimentação mundial ali, né? Ali a gente está numa cultura alimentar, né, distinta, diversas partes do país. Né? Quando a gente ouve a música, quando a gente tem aí o cinema, né? Quando a gente tem esses seriados todos, às vezes a gente dá uma viajada pelas culturas mundiais. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, pessoal, bem importante para Franz Boas, né, a ideia do relativismo cultural, de você ter essa capacidade realmente de relativizar as culturas, mas não de hierarquizar elas. Vamos entender, então, o conceito desse relativismo. Ele entende que as culturas a partir dos seus próprios termos. Veja bem, as culturas a partir dos seus próprios termos. O outro a partir dos seus próprios termos. Quer dizer, pessoal, você vai começar a analisar não na questão etnocêntrica, de você analisar o outro, né, a partir de um modelo próprio, mas esse outro tendo um modelo negativo. Em outras palavras, aquilo que lhe é diferente, aquilo que não lhe cabe, você ter o preconceito, você ter o estereótipo, você ter a inferiorização. Não é isso, né? As culturas, a partir desse momento, elas vão existir a partir, né, da sua realidade, valorizar a sua própria realidade, mas compreender a diferença. Né? Compreender esse outro a partir dos termos do que é outro. É você fazer aquilo, né, que a antropologia muito nos ensina, que é se colocar na posição do outro. É se posicionar no lugar do outro. Não que você tenha que ser outro, mas você tem que minimamente compreender o outro. Você tem que minimamente, né, se colocar numa posição, né, de tentar entender o que esse outro pensa do mundo, né, quais são as suas verdades, e que essa verdade, fazendo sentido para esse outro, né, lhe cabe muito bem. E a sua verdade lhe fazendo sentido, ela também lhe cabe bem. Isso é cultura, isso é respeito, é valorização do ser humano. Tá certo? Após o salto na interpretação das culturas, a antropologia se desenvolveu enquanto ciência. Isso, pessoal, dentro da visão antropológica, ocorre muito na chamada antropologia científica, já no século XX. Quer dizer, o processo de colonização, de evolucionismo, foi uma tendência muito grande entre os séculos XVIII ao século XIX. Não que hoje, no século XXI, a gente não tenha ainda, né, preconceitos sociais, estereótipos sociais, não tenhamos ainda, né, uma espécie ainda de desvalorização do outro. É claro que isso ainda existe. Entretanto, né, não temos assim uma oficialização disso e temos sim um combate disso daí, porque o ser humano, né, com o conhecimento antropológico, sociológico, ele começa sempre, né,
a ter um olhar mais crítico sobre a sua sociedade e sair um pouco do senso comum, sair desses preconceitos, né, que de fato não agregam em nada. Tá certo? E a antropologia no século XX, que eu comentei agora? Desde o começo do século XX, a antropologia tornou-se fonte de conhecimentos sobre a diferença cultural, desempenhando papel importante na garantia e na defesa dos direitos de diversas populações consideradas diferentes. Objetos privilegiados, por exemplo, das culturas indígenas. A cultura indígena, como nós já percebemos dentro do colonialismo, por exemplo, ela foi bastante desfigurada. Né? A imposição do monoteísmo sobre um politeísmo, né? A imposição de um trabalho escravo para aquele que vivia da subsistência. Então, turma, nesse sentido, não há essa hierarquia cultural. As criações se dão pelo homem. Tem sociedades que o trabalho de 8 horas é significativo, para outras 6 horas, para outras 10, 12 horas. Então, a gente constrói os nossos valores sociais. Quem foi que disse que o ouro, por exemplo, tem um valor? Quem criou um valor naquela matéria? Ouro. Né? Que foi tão explorada. Por que não criou valor em outras coisas? Entende? O ser humano cria esses valores. E nem sempre os outros seres humanos de outras culturas compreendem essa criação do mundo ocidental como eram os portugueses. A exploração mesmo das madeiras, a exploração da Mata Atlântica, a exploração da fauna, da flora, até mesmo, né, a exploração do açúcar, que era um objeto de luxo no século XVI, por exemplo. Certo? No decorrer do processo de seu desenvolvimento científico, a antropologia também passou a buscar entender o que acontece no interior das sociedades ocidentais, desenvolvendo a antropologia urbana. Veja que interessante, pessoal. Hoje, a antropologia científica já começa também a entender a urbanidade, né? Essas tribos urbanas, digamos assim. A gente vive hoje em grupos sociais primários, secundários, temos subgrupos, temos as culturas, temos subculturas, temos as tribos urbanas. E a antropologia está aí na área, batendo essa bolinha com essas diversas áreas aí. Muito interessante, pessoal, esse estudo cultural, de reconhecimento também dessa perspectiva urbana, de quem são esses cidadãos, né, que muitas vezes passam despercebidos, mas fazem parte, né, do grande coletivo social. Diferenças internas presentes nas sociedades ocidentais passaram a ser objeto de investigação antropológica, ampliando o diálogo com outras ciências sociais. Tá certo, pessoal? Vamos então a mais um quiz aí, mais uma perguntinha para vocês. Considerando o conceito de cultura sobre a perspectiva antropológica, julgue o item subsequente. Tomando-se a cultura como código e sistemas de signos, infere-se que as transformações em um dos aspectos de uma sociedade repercutirá em outras dimensões de sua vida. Pessoal, tentem interpretar esse texto aí. Um tempinho para vocês, a gente já conversa sobre isso. Até mais.
aí, analisaram, pensaram? Veja que interessante essa pergunta. Ela tem um português um pouco mais rebuscado, né? Palavras como código, signos, infere-se, enfim. Mas o que quer dizer essa frase? Ela quer dizer que quando, né, as culturas, os sistemas culturais que são tradicionais, eles têm algum aspecto de transformação, se essas mudanças sociais por outras culturas, ou mesmo em aspectos tecnológicos hoje a gente utiliza muito, a gente usurpa muito de outras culturas, né? Como a própria música, como o cinema, como a moda. Então, quando a gente abarca isso e a nossa sociedade começa a mudar, ela vai repercutir em dimensões da sua própria vida? Nesse sentido, pessoal, a resposta está correta. Com certeza, sim. As transformações sociais, elas interferem diretamente, nem indiretamente, diretamente na nossa vida social. Tá certo? Então, pessoal, hoje vimos uma nova fase da antropologia, baseada no relativismo cultural, que se contrapõe ao colonialismo e ao evolucionismo, tá certo? Vimos algumas ideias de Franz Boas, né? Um dos seus expoentes. Essa nova fase é marcada pela compreensão, guarde bem essa palavra, né? Compreensão das particularidades de cada cultura, certo? Vamos fazer mais uma pequena atividade. Essa aí é mão na massa, pessoal. Vamos deixar essa massa legal aí. Vamos lá? Represente a diversidade cultural em uma imagem e escreva uma legenda para ela. Dicas para isso. Pense na diversidade cultural da sua região. Você pode desenhar e recortar imagens de revistas e jornais. Vamos lá? Legal, pessoal? Bacana essa atividade, né? Fizeram? Então é isso aí. Ficamos hoje por aqui. Um grande abraço para vocês. Até uma próxima oportunidade. Fiquem bem, pessoal. Se cuidem aí. Até mais.